assim, a questão jogador de futebol, né, atleta, é algo que é da minha alma. Eu nunca me vi fora disso. Eu não me lembro do dia que eu pensei outra coisa. Faz parte da minha identidade. Então, não sei, tinha idade do meu filho, menos do que isso, e alguém me perguntou, falou assim, você vai ser tal? Eu falei, não, eu vou ser jogador profissional. E essa minha convicção, assim, me moveu. Me moveu na minha infância e na minha adolescência. Então eu sempre tive muito envolvido com futsal, competição, e isso estava na minha alma, e aí eu tive esse processo do futsal até os meus 13, 14 anos, que foi um processo bem legal, bem bacana. Você é de Curitiba mesmo? Sou de Curitiba. Ah, legal. Uhum. E aí tive ali no futsal, aqui em Curitiba, e foi. E aí eu fui fazer 2 testes no Paraná Clube, que era o meu time do coração, aquela coisa, vou fazer teste lá. E aí eu reprovei no primeiro. Reprovei não, né? Eu fui lá, assim, tinha 300 moleque, cara. E aí eu entrei, até tava o Schumacher na época lá. Né? E aí eu entrei, aí o cara falou, cara, que posição você joga? Eu falei, cara, nem sei que posição que eu jogo no campo, cara. O que você acha, Schumacher? Ele falou, cara, joga de cabeça de área. Eu falei, o que é cabeça de área? Ele, cara, fica na frente da área. Eu falei, então eu fiquei lá. E aí, assim, nem peguei na bola, assim, a bola veio 2, 3 vezes no meu pé, assim, e eu nem dominei direito, assim, foi bem ruim. Mas, cara, volta amanhã e tal. Eu falei, nem voltei. Fui embora pra casa, falei, cara, eu não sei jogar esse trem aí. Aí 1 ano depois, eu senti a necessidade, falei, cara, mas é isso que eu quero, vou precisar ir. E aí fui fazer um teste no Paraná. Eu fiz um bom teste lá no Paraná Clube, mas acabei não passando. Mas aquele teste ali, eu fiz um bom teste, eu já tinha uma representatividade no futsal aqui da minha idade, assim, eu me destacava, eu tinha uma certa relevância. E quando o cara me reprovou, eu falei, cara, esse cara não entendeu. Eu lembro da sensação, do sentimento de chegar em casa, de meu pai vir me perguntar, e aí, Ticão, passou? Eu falei, cara, não passei. E aí eu fui tomar banho, eu lembro dessa sensação, desse sentimento. E aí 1 semana e pouco depois, um amigo meu falou, pô, vai ter uma peneira no Atlético e tal, não sei aonde e tal. Eu falei, cara, vamos. E eu fui, eu tinha certeza que ia passar. Aí eu fui no mesmo dia, o cara falou, pode trazer os documentos amanhã que tem jogo domingo, isso era uma quinta. Aí no domingo eu já joguei. Comecei a minha jornada ali. E aí foi, e aí eu me destaquei nesse ano do Sub-15, subi ao Sub-17, fui me destacando ali, fui ganhando espaço. Eu estava até comentando hoje, né, num conteúdo que eu estava construindo, sobre a importância do acerto extraordinário. Porque o maior engano que existe no coração do atleta é a ideia de que você não cometeu um erro grave. E isso basta. Eu vou entrar para não errar. E aí, eu lembro que a minha jornada ali no Sub-17 do Atlético estava boa, assim, estava legal, mas não tinha nada de muito destaque. Mas chegou um dia que eu tive um acerto extraordinário. Era uma semifinal contra o Curitiba, eu fiz um gol lá, a gente classificou, era gol de ouro e tal. E aquilo me colocou num outro patamar dentro do clube. Eu comecei a ser visto de uma outra forma. E eu entendi que eu precisava fazer algo fora da curva, todo jogo. E a partir daquele momento eu comecei a ter uma atitude de chamar uma responsabilidade e dizer assim, cara, todo jogo eu preciso fazer uma coisa fora da curva. Que é esse negócio fora da curva vai me conectar lá em cima. E eu comecei, aí acelerou meu processo. E aí eu 1 ano e meio mais ou menos eu estava no profissional, junto com aquela turma ali que tinha subido um pouco antes, que é o Dagoberto, Fernandinho, Ala Bahia, que foi uma geração de muito sucesso. Eu subi em 2005, a gente faz uma Libertadores, eu tenho uma participação ali de, acho que 8 jogos na Libertadores, 7 ou 8 jogos, não me lembro direito. Uma participação boa. Fomos campeões paranaenses, né? Tive uma boa participação também no Brasileiro. E depois daquilo ali eu fui pro esporte. Fui pro Sport Recife, tive uma passagem por lá boa, assim, de 2 anos. E nesse início da minha carreira foi um início marcado por lesões, assim. No esporte eu tive 2 grandes lesões, assim, que me tiraram durante 7 meses, o primeiro ano, e no segundo ano durante 6 meses. Isso me atrapalhou um pouco, né? Emocionalmente é pesado você ficar 6 meses, né? As pessoas te olham torto dentro do clube. Mas como eu cheguei no nível de profissionalismo alto, assim, o esporte ele me abraçou, assim. Só que desgastou demais a minha relação, porque foi muito tempo parado. E mesmo assim, tendo alguma representatividade, foi um pouco desgastante. Aí depois eu acabo dando a minha carreira dá uma baixada, assim. Eu perco potência, assim. Eu jogo mais uma Série A pelo Náutico, faço um bom ano. E depois eu começo a cair. Quando eu vou pro Fortaleza, eu faço uma Série B, a gente cai pra Série C, pressão e coisa. Depois eu me machuco um pouco. Somos campeões cearenses, mas
jogando meia boca, não estava conseguindo jogar o que eu queria. Ali eu enfrento meu primeiro desemprego, 2010. Tinha 25 anos e ali eu fico desempregado. Primeira vez que eu tô sem clube. Eu tinha negado uma ida boa para a Grécia quando eu estava no Atlético, tinha acontecido algumas coisas e eu me pego desempregado. E aí foi um período difícil, assim, o primeiro choque que eu levei, assim, de realidade do futebol. Como assim desempregado? Eu cresci numa estrutura onde, pô, negando proposta e agora não tem nada. E ali eu tive que recomeçar minha carreira. Foi o meu primeiro recomeço. Com 25 anos eu tive que parar e me olhar e falar, bom, vamos recomeçar. E aí eu fui pra Europa fazer uns testes lá, o cara me ligou, cara, nós estamos indo pra um time juvenil aqui, os junior, 18, 19, 20, você quer ir pra lá? E tal. Eu falei, eu vou. E aí eu fui. Aí passei lá uns 2 meses fazendo alguns jogos lá na Europa e tal, e daí não deu certo, voltei pra cá, e no fim eu acabei indo pro Novo Hamburgo pra ganhar 3 mil reais por mês, recomeço total, pra jogar a copinha. E aí, pô, roendo um osso danado lá na copinha, então você tinha jogado Libertadores 3 anos atrás, né, que é o mais top campeonato sul-americano, e daqui a pouco eu tava jogando uma copinha do Rio Grande do Sul, né? E ali foi um período que eu precisei, né, me reinventar, precisei me entender, não foi fácil. E eu retomei, e aí comecei a trabalhar de novo, fui pra Grécia, foi um período difícil na Grécia, não joguei também, não consegui me adaptar bem ao jogo. Volto de lá, disputo um Campeonato Gaúcho, vou bem, e na volta desse Campeonato Gaúcho eu vou pra China. E ali muda a minha chave, né? Eu vou para lá mais maduro e faço uma boa primeira temporada, faço uma boa segunda temporada. Depois eu retorno um pequeno tempo aqui pro Brasil, tenho uma cirurgia grave e daí vem um momento chave da minha carreira, que é o que eu sou hoje por causa disso. E eu sempre falo muito isso pros atletas, falo assim, cuidado para você, o momento, a sensação negativa que você está sentindo, pode ser que esteja produzindo algo positivo, tenha calma, não se desespere. Nem tudo que é sensação negativa está produzindo algo ruim. E nem tudo que é sensação positiva está construindo algo bom. Tenha paciência. E ali eu tenho uma lesão grave no quadril, o médico me aposenta ali do gramado, os gramados, fala, eu se fosse separava e tal. Eu meio que acredito naquela situação, recuo e passo 1 ano sem jogar futebol, 1 ano parado mesmo. E foi nesse ano parado que eu decidi começar a estudar sobre inteligência emocional. Do nada, assim, de madrugada, eu estava parado pensando o que eu iria fazer. E aí eu começo a estudar inteligência emocional e me dá o gatilho. Falo, poxa, é isso aqui. É isso aqui que eu não tive ao longo da minha carreira. É isso aqui que me faltou para eu poder ter um pouco mais de força nos momentos de dificuldade, para ter mais capacidade para lidar com pressão. E a partir disso, eu comecei a estudar, me reinventei, volto a jogar, jogo os últimos 5 anos na China de novo. E aquele foi um período muito importante para mim. Não foi fácil, foi difícil, mas foi um período onde eu encontrei o que eu iria fazer de fato hoje. E aí os últimos 5 anos de carreira foram 5 anos de... Eu usei o futebol como plataforma para isso que eu ia fazer. Eu tinha entendido, eu cheguei à conclusão, falei, poxa, eu vou desfrutar do futebol, mas agora eu vou virar um observador do que é o meu comportamento, a minha vida, as minhas emoções, dos meus companheiros, do treinador, e eu vou entender e vou estudar isso aqui. Isso aqui vai ser o meu laboratório. O meu vestiário foi o meu laboratório, as minhas emoções foram o meu laboratório. E eu lembro que nesse período dos últimos, principalmente os últimos 3 anos, que foi que eu escrevi a minha metodologia, eu ia de ônibus pro clube, por causa que no ônibus era confortável e era 2 horas da onde eu morava. Caramba! Era bem longe. Porque lá na China, para você ter mais espaço, você tem que morar longe. As casas perto, lá da ilha de Hong Kong, você paga $15 mil numa casa do tamanho disso aqui. Daí você morando longe, você tem mais espaço para tua família, mas você tem que fazer uma pernada. Sim. Aí eu escolhi a pernada, né? E nessa pernada, nessa distância, era o tempo que eu tinha, porque quando eu voltava para casa tinha lá os meus filhos, daí eu tinha que dar atenção para eles. Então eu tinha 2 horas de vinda e 2 de volta. Eu tinha 4 horas para poder estudar e escrever. E aí esses 3 anos eu utilizei exatamente para isso. Estudar e escrever todos os dias, incansavelmente, durante 6 dias da semana. E isso foi a minha faculdade, foi o fundo de um ônibus de Hong Kong, foi a minha faculdade, onde eu li, estudei, escrevi todos os dias.
E daí, quando chegando no jogo, eu mapeava as minhas emoções, observava os nossos atletas, o treinador, e aquilo foi sendo para mim o laboratório que me promoveu né, e foi o meu, eu falo que isso aí foi o meu diploma. Eu me autodiplomei. Sim.